Depois da operação da Polícia Federal, que teve como alvo o Banco Master, parlamentares da oposição lá no Distrito Federal se mobilizaram para instalar uma CPI para investigar a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A comissão teria prazo de 180 dias. E sobre esse assunto, o nosso contato agora é com a deputada Paula Belmonte, que apresentou o requerimento para essa instalação dessa CPI. Bom dia, deputada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos atender. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. E começamos essa manhã desse feriado, infelizmente, tendo que trazer um assunto tão triste para o Brasil e para Brasília, né? A Brasília, mais uma vez, nas páginas policiais. Nós estamos falando de um banco que é de extrema importância para o nosso Distrito Federal. Nós estamos falando de um banco que ele faz a manutenção de todo o serviço público do Distrito Federal, dos cartões sociais do Distrito Federal. E hoje a gente vem acompanhando essa situação já há algum tempo, desde 2 anos atrás, a gente vem questionando algumas ações do BRB, intervenções e não intervenções que a gente considera que seria para o bem público aqui para o Distrito Federal. E, infelizmente, agora a Polícia Federal afasta o presidente e também prende o presidente do Banco Master. Pois é, deputada, eu quero ouvir da senhora quais indícios que chamaram mais a sua atenção, que justificaram aí essa investigação pela Câmara aí do DF. Olha, Daniel, primeiro dizer o seguinte, que o banco, ele é um banco do Distrito Federal, ele é banco de todos nós. Esse banco, ele tem uma referência muito boa aqui no DF, aqui em Brasília. A maior responsabilidade dele é fazer o desenvolvimento econômico das pessoas. Aqui em Brasília, o Distrito Federal, ele não pode ter indústrias, então a gente realmente precisa fazer incentivos de tecnologia, de pequenas empresas e médias empresas para a geração de emprego, para que a economia do Distrito Federal não seja só baseada ao serviço público. A cidade é uma cidade administrativa, então ele tem um papel fundamental para esse desenvolvimento econômico do Distrito Federal. E a gente vem acompanhando já há algum tempo exatamente mudanças. Eu tive, quando deputada federal, eu tive na Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito do BNDES, e eu comecei a observar os mesmos modus operantes. A mudança interna de algumas regulamentações e o que chamou mais atenção, além de grandes patrocínios para a Fórmula 1, contas que não são transparentes, colocadas sob sigilo. No começo do ano, a gente vinha acompanhando a compra de créditos do Banco Master. Na sequência, o BRB trouxe a possibilidade de comprar o Banco Master, e nós começamos a realmente questionar. Eu, por 2 vezes, chamei o presidente da Câmara, do BRB, lá na Câmara Distrital, para que ele pudesse falar com a população, falasse de uma forma transparente. Ele se recusou a fazer isso, ele quis uma conversa só com os parlamentares, numa porta fechada, que isso inviabiliza mesmo a transparência, não os assessores. Os parlamentares, eles precisam, muitas das vezes, dos assessores para trazer a informação, acompanhar do que está sendo falado, e isso nos chamou muita atenção. Então, desde aquele momento, a gente se posicionou muito contra a compra desse banco, primeiro, porque a operação não se mostrava viável. Eles estavam comprando 58% do banco, ficando com só 49% das ações. E nós já tínhamos essa informação, esse documento, que a princípio o banco tinha comprado esses títulos por 9 bilhões de reais e que não tinha lastro. Né? A operação dessa semana do Banco da Polícia Federal, ela já aumentou, infelizmente, o prejuízo de compra
a suspeita é de compra de mais de 12 bilhões de reais, chegou até 16 bilhões, sendo que desses 16 bilhões, 12 não tem lastro, não tem titularidade. É algo muito sério, nós estamos falando de 12 bilhões de reais, que tem um impacto sim no sistema financeiro. Hoje, esse banco ele é o responsável pela folha de pagamento de todos os servidores. Quem são os acionistas do banco? São os aposentados, 20% dos acionistas do banco são aposentados do Distrito Federal. Então, a nossa preocupação é essa, e a CPI ela é fundamental. Primeiro, fortalecimento da sociedade. O parlamento, o poder legislativo, é a sociedade, é a representação da sociedade. E nós precisamos levar isso em âmbito da sociedade para que a sociedade acompanhe o que está sendo feito com um banco que é da nossa sociedade. Então, por isso que nós vamos estar, vamos dizer, sensibilizando a cada parlamentar, para que a gente possa não só protocolar com as assinaturas necessárias, mas principalmente a passar as assinaturas necessárias para que ela possa ser instalada o mais rápido possível. Deputada, essa comissão ela vai ser instalada o mais rápido possível, assim como disse a senhora, ainda vai passar por um processo de investigação, de análise, mas a senhora acredita que houve má gestão, de alguma forma, por parte dos administradores do BRB, ou, quem sabe, digo ainda, houve conivência com possíveis fraudes? Olha, a suspeita hoje da Polícia Federal é exatamente que houve fraudes, né, ou documentos fraudulentos. Essa é a suspeita da Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, são os documentos que a Polícia Federal coloca, que não tinha lastro. O Banco Master já estava operando num limite de CDBs muito alto do mercado, prometendo recompensações mais de 40% do valor que estavam no mercado. Isso a gente já vinha acompanhando, e eu acredito que houve uma intencionalidade, e porque nós temos o presidente, o antigo presidente Paulo Henrique é um homem extremamente capacitado. Ele tem um corpo técnico, e isso era o que chamava a gente muita atenção da gente, era que era exatamente um corpo técnico. O BRB tem um corpo técnico muito capacitado. Então é isso que nós queremos entender. Esse corpo técnico, com tanta capacidade que tem, com tanta experiência que tem, como é que ele fez uma operação na compra de créditos de que não tinha titularidades? A Polícia Federal chegou a falar que muitos desses títulos foram registrados no mesmo dia e com operações muito grotescas. Então, como é que ele se deixou enganado dessa situação? Então, a gente aqui, eu estou num lugar de que eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que estarei sim investigando, trazendo isso para o público e, importante, dando segurança para que o banco, essa instituição financeira que é o do nosso Distrito Federal, que a gente possa manter ela como ela é e como sempre foi, trazendo benefício para a nossa sociedade. E isso é importante, Daniel, por quê? Porque muitas das falas, muitas das vezes, o Banco BRB se nacionalizou, mas o fundamental é a gente entender que nós não estamos falando de um banco privado, nós estamos falando de um banco estatal, que é aqui do Distrito Federal, no caso do Distrito Federal, e que ele tem uma função primordial, que é a função de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, não é o objetivo o banco se nacionalizar. O objetivo dele é fazer com que as pessoas tenham desenvolvimento. E foi exatamente isso que, à época, quando eu estive na CPI do BNDES, nós vimos um banco que também tinha uma responsabilidade social para o desenvolvimento do nosso país, pegando o nosso dinheiro e colocando em operações para outros países, e que muitas delas hoje são prejuízos para nós. E o Banco BRB estava fazendo exatamente isso. Então, a importância da CPI ser instalada, é importante que parlamentares que sejam base do governo, ou parlamentares com independência ou com oposição, eles sejam sensibilizados para que a gente possa mostrar a transparência disso, e
a população está cobrando. Importante dizer que o banco, quem administra o banco é o presidente do banco, mas também que tem uma ligação com o governo do Distrito Federal. Ele é indicação do governo do Distrito Federal. E no começo do ano, quando teve a possibilidade da venda, da compra do Banco Master, o governo do Distrito Federal batalhou muito para que essa autorização não fosse passar pela Câmara Legislativa. E nós, parlamentares, brigamos muito para que essa autorização de compra do Banco Master fosse passado na Câmara Legislativa. Por quê? Porque a partir dessa autorização, nós teríamos possibilidade de exercer a nossa função constitucional, que é a função da fiscalização. E ali, naquele momento, eu e muitos outros parlamentares fizemos vários questionamentos. À época, tínhamos assim, uma assessoria muito competente para o mercado financeiro, e eles não responderam, e infelizmente a Câmara, fomos voto vencido, e a Câmara autorizou, sem dados concretos, a compra do Banco Master. Muita gente ficou surpresa com o que aconteceu nessa semana com o BRB, e muitos que têm conta aberta no banco ficaram bastante temerosos também, se perderiam dinheiro, se perderão dinheiro, enfim, a gente até trouxe um economista aqui, o Alexandre Bertoncello, para poder esclarecer algumas dúvidas para a gente, mas eu quero perguntar à senhora o seguinte: uma eventual comissão parlamentar de inquérito aí na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, isso pode, de alguma forma, garantir que o dinheiro dessas pessoas não se perca? Também pode garantir que o dinheiro público, ou seja, do pagador de impostos, esteja realmente seguro, longe de esquemas financeiros no futuro? Olha, Daniel, a comissão de inquérito, e eu acho que todos os parlamentares, não somente os que assinaram, mas eu posso falar em nome dos 24 parlamentares da Câmara Legislativa, tem muita responsabilidade em relação à importância do banco. Como eu disse, esse banco é um banco da população. Também vejo que nós, que somos pagadores de impostos, temos essa responsabilidade. Então, eu acredito que a maior responsabilidade da Câmara é manter o equilíbrio e a tranquilidade dos servidores do Distrito Federal, os correntistas do Distrito Federal e os aposentados do Distrito Federal. Então, essa eu acho que é a primeira missão para a nossa comissão parlamentar de inquérito, e é uma missão da Câmara, é manter a segurança financeira do banco. Como manter a comissão financeira? Trazendo a transparência com muita responsabilidade e com muita técnica. Não fazer disso um palanque político. A preocupação, e essa é uma preocupação que eu tenho, eu acho que é importante nós estarmos falando, nós não trazermos um assunto tão sério que tem um impacto em tantas vidas para um palanque político. E eu vejo que essa é a responsabilidade. Agora, quando você fala em relação a prejuízos, né? Nós sabemos, os correntistas, as pessoas que investiram no Banco Master, elas estão sendo garantidas pelo fundo garantidor. Então, até o limite de R$250 mil de todas as pessoas que têm investimento no Banco Master, esse fundo já está garantindo, porque é o banco que entrou em liquidação. E fora esse valor, a partir desse valor, eles vão fazer a liquidação de todos os prejuízos, e aí temos todo vamos dizer, pontos a serem seguidos para que essas pessoas não tenham prejuízo. E isso, com certeza, o Banco Central e o Fundo Garantidor vai fazer com que as pessoas não tenham prejuízo. No caso do BRB, nós temos a garantia. Eu quero ter e trabalhar para isso, para que essa situação do BRB seja uma crise que ele possa sair melhor, sair fazendo com que ele precise ter. O BRB, ele é um banco saudável do Distrito Federal, é um banco importante do Distrito Federal, e que esse impacto desses 12 bilhões que saíram do caixa do banco do BRB, que não tem lastro, como foi falado pela Polícia Federal, ele possa ter um menor impacto para aquele que mais precisa, que são os correntistas do Distrito Federal, que são os nossos servidores.
Hoje, o banco tem uma situação diferente de todos os bancos do Brasil, estaduais, que é ele tem a garantia da folha de pagamento ser processada nele, isso pela nossa lei orgânica, todos os benefícios sociais que aqui existem são também uma responsabilidade o GDF paga pelo banco, então isso dá uma garantia ao banco de recebimento e de manutenção. Eu acredito que o corpo técnico do banco, os servidores do banco que estão há muitos anos, eles vão estar trabalhando junto conosco para que a gente possa trazer essa segurança para a população. Agora é importante dizer, as investigações só começaram. Elas só começaram. Então, o que a gente espera é que elas não aumentem e não tragam mais ainda insegurança para os acionistas, como eu disse, acionistas que são aposentados, aos próprios servidores e ao próprio Distrito Federal. É lastimável o que aconteceu. A Berenice Leite faz a próxima pergunta para a senhora. Oi, deputada, bom dia. Que bom, né, poder reencontrá-la por aqui. Parabéns pela iniciativa da CPI. Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos que dão conta de uma influência exercida por parte do presidente do Banco Master, né? Ele que, inclusive, já acionou até o Michel Temer em algum momento ali para tentar destravar negócios, destravar junto ao Banco Central. A gente sabe que o Banco Master também andou patrocinando eventos do judiciário fora do país, inclusive jantares em Nova York. E o próprio ministro hoje da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando saiu ali do Supremo Tribunal Federal, ganhou um cargo dentro do banco, né, uma espécie de consultoria que ele prestava. Então, diante dessa influência toda, a senhora acredita que isso pode, de alguma forma, atrapalhar as investigações? Olha, Berenice, eu vejo o seguinte, por isso que mais importante ainda nós trazermos isso para uma CPI. O parlamento, ele é o local onde a gente exercita a verdadeira democracia e exercita a transparência. Então, dessas relações que muitas das vezes acontecem fora das TVs, fora do público, hoje nós teríamos a garantia de que as investigações elas teriam sim vamos dizer, imparcialidade para ver as coisas que estão acontecendo no banco. Então, assim, eu penso que a CPI seria uma boa resposta, tanto do parlamento da base, quanto do parlamento da oposição, para mostrar para a população que nós não estamos aqui apontando dedos, apesar de que alguns vão ter que pagar, para determinadas situações pessoais. O que nós queremos é salvar o banco, o BRB, fazer com que o banco mantenha o seu rumo natural, que é um banco forte, fortalecido e que atende o Distrito Federal. E que, ao percurso dessas investigações, relações ou opções feitas, mesmo com a assessoria técnica informando que não era algo viável e tudo, e tomadas decisões, aí a gente está aqui para que seja a justiça faça o seu papel também para que as pessoas possam responder o que elas fizeram, o que elas decidiram. O importante é dar oportunidade para a gente realmente saber o que aconteceu e mostrar para a população que nós aqui do Distrito Federal queremos e defendemos o BRB. Carol Esponza faz a próxima pergunta para a senhora. Paula, bom dia. Sempre uma honra estar conversando com você. O que a gente está acompanhando em relação ao Banco Master não são só parlamentares aí de Brasília, né? Tem muita gente envolvida nisso. Um escândalo dessa magnitude não acontece só com, né, influência ali de ministro, precisa envolver parlamentar à direita e à esquerda. Hoje você está na Câmara do DF, né? Mas muita gente na Câmara Federal ali, deputados federais, estão de cabelo em pé, porque sabe que quando a gente puxar esse fio, vai ter muito político envolvido, muito empresário, muita gente do judiciário. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, do clima dos bastidores, o quanto já começou uma operação abafa por todos os lados ali, né, dos políticos, assim, quanto a senhora acredita que vão ter vários políticos envolvidos nisso?
Olha, primeiro também é um prazer falar aqui novamente com você e estar aqui. Para mim é uma honra. E para nós mulheres, né, é fundamental a gente estar nesses espaços. Então, muito grata. E dizer de um assunto tão assim, muitas das vezes, que normalmente se falam homens, né? E eu acho importante nós mulheres também estarmos acompanhando esse assunto. Eu vejo assim, eu não posso aqui já vi várias suposições, já várias ligações com presidentes de partidos, com ministros, com pessoas do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo, né? E nesse momento eu tenho que ter muita responsabilidade de dizer o seguinte: tudo isso tem que aparecer. Hoje o nosso Brasil, ele precisa entender que a corrupção, o mal feito tem que pagar. Então, é muito louvável que a Polícia Federal tenha entrado numa situação dessa, que ela possa trazer transparência. E, como eu disse, o BRB é um banco do Distrito Federal, mas a operação que estava sendo feita, ela tem uma magnitude nacional. Nós temos correntistas nacionais, nós estávamos mexendo ali com todos os outros bancos, inclusive a utilização do fundo garantidor é algo também que nos traz uma preocupação. Porque esse fundo garantidor, ele na realidade, é para que mantenha o sistema com a menor prejuízo, as pessoas terem o mínimo possível de prejuízo, ou pelo menos uma tranquilidade. E hoje, aqui, uma operação do nosso Banco BRB, junto com o Banco Master, está tendo que ter essa magnitude. Eu acredito que sim, vai nacionalizar essa operação, por isso eu vejo a responsabilidade da Câmara Legislativa deixar essa CPI acontecer dentro da Câmara Legislativa para que a gente possa analisar, mas eu também já soube de proposições nessa mesmo sentido de uma CPI do BRB na Câmara Federal. Então, o que a gente precisa é trazer a transparência e fazer com que isso seja um marco na história do Distrito Federal, mostrando: nós não podemos ter aqui donos da cidade. Nós não podemos achar que a cidade não está vendo o que está acontecendo. E a gente precisa fazer com que a nossa capital do país seja referência em políticas públicas, mas de responsabilidade financeira também para os brasilienses e para o Brasil. Deputada Paula Belmonte, conversando conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, agora 8h53. Rodrigo Constantino se junta a nós aqui no nosso telejornal e vai fazer a próxima pergunta para você. Antes de tudo, Constantino, bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos da bancada e da audiência. Deputada, bom dia. Parabéns pela iniciativa. Mas eu vou insistir na mesma linha da Carol e também da Berenice, porque é uma preocupação que todos nós temos. Quando a gente vê o grau de conexão política do senhor Daniel Vorcaro, né, chama a atenção, né, que ele tem a conexão de todos os lados e gente muito importante. Gastou R$500 bilhão com advogados, a banca da esposa do Alexandre de Moraes trabalhou com ele, o Michel Temer foi consultor dele, o Lewandowski foi consultor dele. Eu lembro quando, na época da Lava Jato, o banqueiro do BTG, André Esteves, foi preso, ele logo foi solto e isso foi abafado depois. Era um caso também com muitas conexões. A senhora não teme que boicotem essa CPI? Na realidade, é uma preocupação que todas nós temos, né? Primeiro, eu quero dizer da minha honra de falar com você, que Deus abençoe você com saúde e com tudo de bom. Segunda situação é que isso é possível mesmo até pela força política ou força de autoridades que estão nos envolvendo. Mas, por isso, mais uma vez, essa informação ela não pode ficar na boca miúda. E por isso que é importante nós estamos trazendo aqui. O que aconteceu é uma situação muito séria. Ontem uma jornalista me questionou. Mas são 12 bilhões. 12 bilhões de reais. Não existe escândalo maior que tenha acontecido em Brasília, na capital federal, que tenha 12 milhões de reais, que a gente não sabe para onde foi colocado. E qual é o lastro disso? Então, a fala, ela tem que continuar, nós temos que bater todos os dias a respeito disso, para que ela possa nacionalizar. Porque quando ela fica aqui no âmbito do Distrito Federal,
Acontece que, muitas das vezes, as forças políticas tentam abafar. Hoje nós estamos com essa situação do BRB em âmbito nacional. E a gente não pode levar esse assunto não só como parlamentares de oposição ou parlamentares da base. Nós temos que falar de princípios e valores. Eu até quero trazer isso. Como é que a gente está, nesse Brasil de 2025, ainda tendo parlamentares do qual muitas das vezes nós confiamos e eles não estão se posicionando? E que isso pode mostrar não só uma conexão da pequena ponta do BRB, o que estava sendo feito pelo BRB, mas especialmente pelo Banco Master. E como é que está sendo feita, né? Tem um alemão que fala, se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas fossem feitas, elas não se consumiam. Então, nós estamos num período pré-eleitoral e que é muito importante, que eu vou lutar o quanto eu puder, junto com outros parlamentares, para que essa CPI seja instalada, não seja abafada, e que a gente possa dar uma resposta, inclusive nas urnas, de quem nós estamos escolhendo para que possa representar a nossa sociedade. Então, com certeza, existe esse movimento para abafar, mas eu acredito que se o movimento ele cresce, vai ser a mesma coisa que aconteceu na CPMI, que está instalada agora do INSS. O próprio governo vem para dentro, mas a CPI ela tem a oportunidade de falar e trazer a transparência. Então, mais uma vez, obrigada assim, por vocês estarem trazendo essa voz de uma forma nacional e dizer que esse problema das instituições financeiras e o que você acabou de trazer, Rodrigo, dessas ligações de pagamento, patrocínio para congressos fora do país, para alguma coisa, isso é algo vergonhoso para nós e que nós precisamos começar a deixar isso com transparência para que essas interlocuções não interfiram e massacrando o povo, porque o nosso povo brasileiro ainda tem muita gente passando fome, muita gente sem saneamento básico, muita gente foi falada agora no Pará, mas aqui em Brasília não é diferente. Nós temos muitas pessoas que não têm água encanada para chegar às suas casas. Nós conversamos com a deputada estadual no Distrito Federal, Paula Belmonte. Muito obrigado aí pela sua participação. Conversamos aqui a respeito desse requerimento para o início de uma CPI para investigar o caso do Banco Master que estourou nessa semana. Obrigado pela participação da senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, que Deus abençoe o trabalho de vocês e eu sou muito fã de vocês.